Olá, querido BBP, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus juntos no nosso tempo de EBD online. Enquanto estamos em quarentena, estamos nesse processo lutando contra esse vírus, estamos realizando as aulas da nossa escola bíblica através desse momento tecnológico. É um prazer estar com você, eu sou o pastor Nicolas e vamos estudar nesse segundo momento, nesse segundo módulo, a respeito do que é ser discípulo e do que é fazer discípulos. O nosso livro base é o livro do Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, que é um livro antigo, mas muito atual, que fala sobre uma verdade eterna, que é ser discípulo e fazer discípulos. Algo que Jesus nos mandou fazer como igreja, algo que ele deixou muito claro que nós deveríamos executar como igreja. Então vamos começar agora o nosso segundo tempo desse estudo que tem realmente falado ao nosso coração a respeito dessa verdade bíblica. Muito bem, então nessa aula 2 nós vamos falar sobre um discípulo, é uma pergunta, né? Como saber se você é realmente um discípulo? E para a gente relembrar, reafirmar no nosso coração aquilo que nós vimos na semana passada, a gente vai pensar nesse primeiro momento em algumas coisas. Primeiro, discipulado é ajudar outras pessoas a seguir Jesus, você não pode perder isso de vista. Discipulado é ajudar pessoas a conhecer a Cristo como você conheceu Cristo um dia. É você instrumentalizar a vida de outros a respeito da verdade bíblica, a respeito daquilo que Jesus fez na cruz e a respeito daquilo que ele faz na nossa vida. Na sua jornada, você teve pessoas que te auxiliaram nesse processo, que caminharam com você. Então, agora, fazer discípulo é você ensinar outras pessoas, é ajudar outras pessoas, é exercer essa boa influência espiritual sobre alguém de forma deliberada, potencial, realmente potencializando Cristo na vida daquele que você tem guiado, daquele que você tem ajudado. Então, discipulado é o termo usado para designar o ato de seguirmos a Cristo, o discipulado, de seguirmos a Cristo, mas também de levar outros a seguirem a Cristo, a levar outros também a se firmarem na rocha, que é Jesus. Então, discipular faz parte desse processo. Isso tem esse significado tão profundo, que é levar pessoas ao reconhecimento do Evangelho e ao crescimento na santidade, nos valores de Cristo, na sua palavra e em tudo aquilo que implica a vivência do reino de Deus. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Isso é uma verdade que nós precisamos reafirmar também. Todo cristão, ele está em aprendizado e ele está ensinando. Ele está formando Cristo na sua vida e ele está apoiando, ajudando outras pessoas a formarem Cristo na sua vida. Então, você precisa sempre estar crescendo na palavra de Deus e levando outros também a crescerem na palavra de Deus. Então, o cristianismo envolve escolher essa via que muitas vezes é a menos percorrida, é a menos escolhida, né? Porque o caminho é estreito que conduz à vida. Então, quem escolhe o caminho do crescimento, o caminho de andar com Jesus, o caminho de levar outras pessoas a Cristo também, vai escolher esse caminho que não é sempre aquele que as pessoas escolhem, né? Não é sempre aquele que a maioria das pessoas decide trilhar. Por quê? Porque crescer em Jesus é renunciar a muitas coisas e crescer com outras pessoas é levar essas pessoas também a uma maturidade tal que elas entendam que o compromisso com Jesus é algo realmente firme e profundo. E isso dá trabalho, como eu disse na aula passada. Isso é um processo que realmente precisa de um engajamento e muitas vezes as pessoas não desejam esse engajamento profundo porque vai lhes custar tempo, trabalho, lágrimas, sorrisos, mas é um caminho que Jesus espera que cada um de nós, como seus discípulos, sigamos. Então é preciso seguir e é preciso guiar, é preciso ser amado, é preciso amar. E aí amamos mais quando ajudamos outras pessoas a seguir Jesus ao longo da vereda da vida. Demonstramos aquilo que recebemos de Cristo, quando também doamos a nossa vida para que outros conheçam ao Salvador Jesus. E é assim que você tem compreendido então o cristianismo, esse significado do que significa ser cristão. É assim que você tem entendido como perpassar todo esse processo da vida cristã, como realmente aprofundar o seu entendimento a respeito do mandado de Jesus na sua vida. É assim que você tem visto. Continuamos reafirmando o que é discipulado. Discípulo é um seguidor, é um aluno, é aquele que se interessa profundamente por um ensino de um mestre, é um talmidim, é aquele que está desejoso de estar aos pés de um mestre e absorver tudo aquilo que ele pode ali aos pés daquele professor, daquele mestre. Então podemos ser seguidores
seguindo o ensino de alguém, e às vezes de longe, observando. Hoje, na era da internet, né, nessa época da tecnologia, você pode, às vezes, ouvir mensagens no YouTube, nas redes sociais, seguir pessoas ali que vão contribuir com a sua formação. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa entender: nós, como cristãos, somos discípulos de Jesus e precisamos nos aprofundar nas palavras de Jesus. Então, às vezes, você segue outras pessoas que influenciam a sua vida. Mas como discípulos de Jesus, quem precisa potencializar a sua vida ao máximo é o Senhor Jesus. E a gente vai ver hoje como ele faz isso. Então, o discípulo de Jesus, ele segue os passos do mestre. Ele age conforme o mestre. Ele ensina conforme o mestre. Ele vive conforme o mestre. Em Cristo, então, significa que nós vamos segui-lo de forma completa. Significa, antes de mais nada, que você entrou nesse relacionamento pessoal e salvador com ele. Você está em Cristo, como Filipenses 2:1 afirma. Então, você está agora dentro da perspectiva do Evangelho, vivendo o reino de Deus a partir dos ensinos e dos mandamentos de Jesus Cristo. Então, você foi unido por ele por meio de uma nova aliança. Uma aliança que não pode ser mais quebrada. Você não tem mais culpa pelo pecado, porque Cristo pagou o preço por todo o pecado. Todo o pecado que você cometeu passa a ser dele, e toda a justiça que pertence a ele se torna sua. Então, ser discípulo de Cristo tem a ver com o que nós realizamos a partir de Jesus, do que nós fazemos a partir da nova vida, aquilo que o bom pastor nos permite agora fazer, aquilo que Jesus fez pela igreja, se entregando a si mesmo, como diz Efésios 5:25. Então ele pagou a dívida para que a gente vivesse essa nova vida, essa nova perspectiva, entendendo que Deus é bom e ele nos criou bons, mas por causa do pecado, a gente vai ver isso daqui a pouco também, nós precisamos passar por um processo onde nós vamos reavivar, vamos trazer para a nossa vida de uma forma completa agora o que Cristo deseja de nós. Então, testemunhamos como discípulos as boas novas do Evangelho. Então, ser cristão significa ser discípulo. Não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. E não há discípulos de Jesus que não o sigam. Reafirmamos, então, o que significa ser discípulos, reafirmamos o que significa o discipulado e esse processo e como isso precisa ser executado por nós, filhos do Senhor. Muito bem. Eu sou um discípulo? Uma pergunta que você precisa fazer, uma avaliação que você precisa ter. E aí, quando nós nos perguntamos sobre ser discípulos, nós precisamos entender que, às vezes, há um erro de identidade. Nós precisamos perceber se realmente nós entendemos o significado de ser discípulo e o que isso gera na nossa identidade como cristãos. Então, muitas pessoas dizem ter experimentado a morte de si mesmas, muitas pessoas se dizem, não, eu entreguei minha vida toda para Jesus, está tudo nas mãos de Cristo, mas Jesus diz algo muito interessante em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Aquele que cumpre a vontade de Cristo. Esse sim é discípulo de Jesus. Esse sim teme ao Senhor. Por isso nós precisamos corrigir o nosso entendimento a respeito do que significa seguir a Jesus. A experiência de um amigo do autor, do Kate Phillips, vai falar bem a respeito desse processo. Ele narra essa história no livro. Ele vai contar que esse amigo dele, chamado Ed, no momento onde ele viu o preço do ouro subir muito lá onde ele morava, e as pessoas estavam encontrando ouro, né? Eles estavam ali dando início a um processo de corrida do ouro na Califórnia, e esse amigo dele então compra um grande terreno, e ele começa também a procurar ouro naquele terreno, né? E aí, durante 2 meses, ele trabalha mais de 18 horas por dia e não encontra nada senão terra e pedras. Mas ele descobre um minério amarelo e ele fica muito feliz, né? O autor vai dizer que ele fica muito feliz por ter descoberto esse minério amarelo. E aí ele pensa assim, poxa, encontrei a fortuna que eu estava buscando, encontrei aquilo que eu precisava. Eu encontrei aquilo que tanto eu sonhava, né? O meu investimento foi, então, agora todo recompensado. E aí ele começa a pensar, eu vou fazer uma viagem para a Europa, eu vou contratar mais pessoas, eu vou comprar mais terras com aquilo que eu vou receber dessa pedra, desse minério amarelo que ele identificava como ouro. E aí ele vai, então, leva para ser avaliado essa pedra, esse minério, e ele percebe ali, a pessoa que avalia, fala, olha, isso aqui não é ouro,
Isso aqui é uma pirita de ferro, né? E aí o Ed não acredita nesse processo. Poxa, eu busquei, encontrei aqui esse minério e ele não é ouro. Não, não era ouro. E algo ali não podia ser contestado, que era o cheiro que emitia aquele pedaço de minério, um cheiro de enxofre, o autor do livro vai dizer, né, que saía ali da fornalha enquanto aquele pedaço ali de material, de minério, era decomposto ali, era derretido. E aí o próprio minério resolveu a questão. Ele mesmo mostrou que ele era. Ele não era ouro, mas ele era apenas uma pirita de ferro, algo ali composto com enxofre, que ao derreter mostrou-se ali tão fedorento e não realmente caracterizando uma pedra preciosa, né, um pedaço de minério precioso. E aí aquele minerador fica muito desapontado, triste. Muito bem, queridos. Então essa é a questão. Muitas vezes a gente acha que está vivendo como um ouro, como uma pepita de ouro, um pedaço de metal valioso. Mas, na verdade, quando nós somos provados, o cheiro que vai exalar de nós vai mostrar que muitas vezes nós não compreendemos o que é ser discípulo de Jesus e temos esse erro de identidade na nossa vida. Nossa identidade em Cristo precisa estar clara e resolvida. Não podemos estar em crise de identidade. Ou você é discípulo de Jesus, está morrendo para si mesmo, está multiplicando a vida de Cristo em outras vidas, ou você não entendeu o que significa ser um discípulo. Convido você a abrir sua Bíblia, querido, agora em Hebreus 10, e nós vamos ler um longo texto. E quero que você acompanhe comigo. Então abra aí sua Bíblia, Hebreus 10, e nós vamos ler do verso 19 ao verso 39. Então abra sua Bíblia, pega ela aí, e nós vamos ler e entender um pouquinho sobre esse processo na nossa vida. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Então, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos hoje estar no lugar santíssimo com Cristo. Nós podemos ter confiança de entrar nesse lugar. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Então, em Cristo Jesus, nós temos restabelecido a nossa conexão com Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, nós vamos entrar com um coração sincero, um coração transformado, um coração desejoso realmente de ser discípulo. E com plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. Não há mais nada que nos impeça de chegar diante de Deus. E o nosso corpo lavado com água pura. Nós somos purificados, nós somos lavados por Jesus. Verso 23. Então a gente se apega firmemente, sem vacilar, sem erro de identidade, à esperança que nós professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros. Olha aí, irmãos. Nós morremos para nós mesmos, nós vivemos uma nova realidade de vida e nós agora vamos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Nós vamos cuidar de outras pessoas para que eles também executem aquilo que Cristo deseja da vida deles. Então nós vamos motivar uns aos outros. Verso 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas nós vamos nos encorajar mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A respeito da volta de Jesus, Cristo está vindo buscar os seus. Então nós vamos nos reunir, nós vamos nos encorajar, nós vamos discipular uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que todos estejamos, como igreja de Jesus, prontos para o dia que Ele virá nos buscar. Verso 26. Mas se nós continuarmos a pecar deliberadamente, como diz o verso 26, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, quer dizer, depois de ter conhecido Cristo, ainda continuamos nesse erro de identidade, já não há sacrifício que cubra os pecados. Então é uma decisão sua, você não quer, decisão daquele que entende que não vai andar com Cristo, que não vai executar as ordens de Jesus e não vai andar conforme a palavra de Deus. Então já não há sacrifício que cubra isso. Verso 27. Há somente assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Porque aquele que não anda conforme a vontade de Cristo, que não entregou sua vida para ser servo de Jesus, se torna inimigo da cruz. Verso 28. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, recusava obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Que terrível coisa é cair na mão do Senhor por
não praticar aquilo que ele deseja para os seus filhos. Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecer. E também o Senhor julgará o seu povo. E aí, então, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 32. Lembrem-se dos primeiros dias, então. Lembre-se do tempo, do momento, do tempo, das primeiras coisas que você foi ensinado a respeito de Cristo, quando vocês foram iluminados, e de como vocês permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos, a espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Discipulado, ajuda. Eu estou com você, vamos passar por esse tempo difícil, vamos manter firmes a nossa fé. Verso 34. Vocês sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foram tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Tenha certeza da sua identidade em Jesus. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele prometeu. Verso 37, pois em breve virá aquele que está para vir, e ele não vai se atrasar. Meu justo vai viver pela fé. Aquele que foi justificado por Cristo na cruz vai viver pela fé. O discípulo de Jesus vai viver firme, numa identidade firme a respeito do que ele é. E se ele se afastar, porém, eu não me agrado dele. Deus não se agrada daqueles que se afastam dos seus caminhos. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada. O discípulo, ele sabe a sua identidade em Cristo Jesus. E ele persevera no desejo de estar firme nessa identidade promovida pelo Espírito Santo na sua vida. Então, como saber se você é um discípulo? A evidência inegável é discernir se você é uma versão espiritual, imitação realmente verdadeira de Cristo Jesus, realmente um artigo genuíno da presença e do caráter semelhante de Jesus. Se o caráter de Cristo estiver faltando em você, você ainda não morreu para si mesmo e não está preparado para reproduzir outros discípulos. Cuidado para não estar exalando enxofre por aí. João 13,15 diz, porque eu vos dei o exemplo, Jesus dizendo para nós, eu deixei o exemplo para vocês, para que como eu fiz, vocês também façam. Assim como eu fiz, vocês também vão fazer. Eu sou um discípulo? Filipenses 2,5,8 vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há em você esse mesmo sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. O discípulo se esvazia das suas próprias vontades para tomar forma de servo, para fazer também e como Jesus fez semelhante aos homens, se fazer semelhante a Jesus. Verso 8, e achando na forma de homem, Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O discípulo é obediente, e ele é obediente até a morte. E se precisar entregar a sua vida por Cristo, ele está pronto a fazer isso. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece em Jesus, deve andar como ele andou. Eu sou discípulo de Jesus, então toda a minha vida transmite aquilo que Cristo é. O que é caráter, queridos? Se nós entendemos que o caráter de Cristo precisa estar em nós como discípulos, vamos entender o que é caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitude. Um outro autor vai dizer que é um conjunto de traços particulares, um modo de ser do indivíduo ou de um grupo de pessoas, é a índole, a natureza, o temperamento. São as grandes linhas do caráter reconhecidas a partir da infância que vão tratando até a vida adulta da pessoa. É um conjunto de traços psicológicos do indivíduo que determina a sua conduta, a sua concepção moral. É a firmeza dessa moralidade que determina a coerência do indivíduo ao agir, ao proceder. É aquilo que nós somos, aquilo que nós apresentamos, é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Isso é caráter. E se nós desejamos ter o caráter de Cristo, todos os apontamentos da nossa vida vão demonstrar que estamos sob a vontade de Cristo. Então, o caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo.
É a formação do caráter que ocorre quando o homem pecador se encontra completamente dominado por Cristo agora. Não mais experimentado pelo pecado, mas experimentando o novo nascimento, onde somos regenerados através do Espírito Santo. Então, ao nascer de novo, então ninguém mais é o mesmo. Nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, o caráter vai revelar o mais profundo do nosso ser. Então, aquilo que você é, quando ninguém está vendo, tem até um livro muito interessante que fala sobre isso. Aquilo que você é, quando ninguém está olhando, aquilo é o que você é em Cristo Jesus. E é aí que nós precisamos ter um bom olhar de análise para a nossa vida. Porque quando nós não temos ninguém nos observando, é que nós revelamos quem somos. E se realmente somos expressão do amor e da graça de Deus. O caráter de Cristo é um caráter transformador. E a partir das bem-aventuranças, nós vamos perceber algumas coisas que Cristo era e que Ele espera de nós. Então, Ele era humilde, bem-aventurados os humildes de espírito. O próprio Jesus vai falar, tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós devemos ter o caráter de Cristo, nós precisamos ser humildes. Efésios 4, 1 e 2 vai dizer, Paulo, rogo-vos, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportem uns aos outros em amor. O caráter de Cristo sendo formado em nós. Ainda nas bem-aventuranças, Jesus diz, sejam mansos para que vocês herdem a terra. Nosso Cristo também, o nosso Senhor Jesus, Ele era manso e humilde de coração. Ele também vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Malaquias 3,18 vai dizer, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que deseja a justiça, aquele que tem fome de executar a vontade de Deus. Sejam misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Tenham um coração puro, é também uma característica de Cristo a nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses vão ver a Deus. Jesus era pacificador, e aí Paulo vai dizer em Romanos 12, 8, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí o próprio Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos como discípulos de Cristo, aqueles que promovem a paz. Muito bem, queridos. A natureza, então, do homem, esse caráter de Cristo em nós. Antes da queda, Deus, em ter feito o homem, e ali Ele fez esse homem que não se envergonhava da sua nudez, não tinha nenhuma malícia na sua natureza, eles não conheciam o bem e o mal, Gênesis 3, 5 vai dizer isso, e o próprio Salomão, em Eclesiastes 7, 29, diz que Deus fez o homem reto. Quando Deus cria o homem, Ele põe ali tanto dele próprio, para que o homem pudesse desfrutar da sua presença, retidão, justiça, santidade, reflexos e atributos do próprio Deus derramados na vida do homem. Mas a queda trouxe consequências para a natureza moral do homem, que foi corrompida pelo pecado. Nós vamos ver isso em Romanos. O homem que era santo e perfeito tornou-se pecador e imperfeito. E aí nós vamos ver a imagem de Deus que estava ali naquele homem, imagem e semelhança dada ao homem, ser obscurecida. Não completamente erradicada pela queda, mas ela foi corrompida, foi afetada, não eliminada, não aniquilada, mas ali afetada por causa do pecado. E aí, aos olhos de Deus, o pecado de Adão foi o pecado de todos os seus descendentes, de modo que nós nascemos pecadores e carecemos da graça de Deus, carecemos do novo nascimento, dessa nova natureza criada em Deus, em Cristo Jesus, criada por Deus em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedentes da verdade, é o que Paulo vai falar tanto em Efésios como em Corinto. É o que Paulo vai falar tanto em Efésios como em 1 Coríntios. Portanto, embora o pecado tenha desfigurado a imagem de Deus no homem, através do novo nascimento, nós nos tornamos discípulos de Jesus e essa nova imagem vai sendo refeita em nós. Nós vamos, através do processo do discipulado, da santidade, da santificação, sendo tratados por Deus e isso vai sendo reconstruído em nós. Nós vamos sendo transformados paulatinamente, como Paulo vai dizer na primeira carta a Tessalonicenses, e Pedro vai dizer também na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 15 e 16. E aí o que Deus utiliza? Quais são as ferramentas que Deus vai utilizar para formar o caráter dos seus servos? Ele vai usar o seu Espírito Santo.
Ele vai usar o próprio Espírito dele que habita em nós, o Espírito de Deus, que vai se ocupar dessa tarefa de transformação espiritual, desde o convencimento do pecado, João 16:8, a regeneração, João 3:5 e Tito 3:5, e a santificação, 2 Tessalonicenses 2:13 e 1 Pedro 1:2. Então o Espírito Santo do Senhor vai gerando em nós um clamor por santidade, por andarmos nos caminhos retos do Senhor, por aquilo que Ele preparou para que nós vivêssemos. Deus também se utiliza da sua palavra. A palavra de Deus tem então essa função de santificar o homem. O próprio Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo que a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o discípulo de Cristo, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para continuar multiplicando isso também. E aí nós vamos ver os símbolos da palavra de Deus também como aquela que tem a capacidade de moldar o caráter humano, como o fogo que derrete o ferro, o martelo que esmiuça a pedra, a tesoura que poda os ramos frutíferos. Deus também vai utilizar para formar o caráter dos seus servos as provações. Através do seu Espírito Ele nos fortalece, através da sua palavra Ele nos ensina. E as provações, elas vão ter também em nossa vida valor para nos formar como discípulos. O termo na Bíblia para provação, no hebraico é massá e no grego é peirasmos, que significa prova, provação, teste de fé. Já o verbo que é correspondente e é traduzido por tentação dirigida para um fim proveitoso. Então Deus permite que tantas situações nas nossas vidas venham, nos provoquem, essas provações venham colocar em nós realmente o desejo de permanecer firme, de aprender com essas circunstâncias, realmente mostrando quem somos e o que precisamos nos tornar em Cristo Jesus. E aí, então o autor vai dizer que a estrada da maturidade da fé é um teste constante no qual as pressões da vida cooperam em forma de provações. E lá em Tiago nós vamos ver isso no capítulo 1. As quais, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos tornam maduros e completos. Diversos personagens foram trabalhados por Deus através das provações. E nas provações nós percebemos as áreas que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. Quais figuras que demonstram a maneira como Deus molda o nosso caráter? Como Deus molda o caráter dos seus discípulos? Através do oleiro, em Jeremias 18, nós vamos ver que Deus quebra aquele barro. Ele manda Jeremias ir ali ver como aquele oleiro trabalha. E ele vai ver ali aquele oleiro dando forma ao barro para fazer útil aquele barro que não tinha utilidade. Então ele faz com que aquele barro agora tenha uma forma e tenha uma utilidade. Então Deus trabalha na nossa vida, moldando o nosso caráter como um oleiro. Muitas vezes quebrando de novo, refazendo o vaso, para que esse vaso realmente tenha utilidade nas suas mãos. Como também o ouvires, nós já vimos uma história aqui a respeito do ouro. O ouvires também, ele purifica o ouro, para que aquele ouro seja puro, ele aquece aquele ouro. E aí nós vemos Cristo tantas vezes permitir que sejamos aquecidos nas provações, para nos tornarmos puros. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1:7, nós vamos ver o próprio apóstolo dizendo que os cristãos são provados pelo sofrimento, como o ouro é provado pelo fogo. E Deus também, em Cristo Jesus, Ele nos transforma, nos poda, como o agricultor, lá de João 15. Ele poda aqueles que estão dando frutos. Ele corta aqueles que não estão dando frutos. Aqueles que estão ali ligados à videira, mas não estão dando frutos. E Ele poda aqueles que estão dando fruto, para dar mais fruto ainda. O trabalho de Deus nas nossas vidas, como oleiro, como esse ouvires, como esse agricultor, cuidando para que os seus discípulos exerçam realmente de forma profunda, purificada, completa, em santidade, aquilo que Ele o chamou a fazer. Por isso, o seu caráter é mais importante do que a sua capacidade ou suas habilidades. E aqui, quando nós enfrentamos as crises de identidade, nós precisamos pensar: Cristo está trabalhando em nós para que sejamos mais parecidos com Ele. Então, Ele não está trabalhando nas nossas habilidades, Ele está trabalhando no nosso caráter. As nossas habilidades, como cantar, como preparar um bom alimento, a nossa própria aptidão para ensinar, para pastorear, todas essas situações, elas podem ser melhoradas com leitura de livros, com cursos de homilética, mas o nosso caráter só pode ser transformado por Jesus Cristo. E aí o autor vai tratar disso de uma forma muito interessante, quando ele expõe uma própria situação dele.
Quando ele diz, olha, eu chegava para pregar, eu estava ali preparado, me preparava para pregar os sermões que eu havia ali feito, preparado com tanto esmero, mas eu comecei a perceber que eu estava confiando na minha habilidade. Eu estava confiando naquilo que eu podia falar, na minha habilidade com o microfone, na minha habilidade nos meus registros com o público, naquilo que eu podia produzir de emoção nas minhas falas. E eu comecei a perceber que para pregar o Evangelho, eu precisava ter um íntimo relacionamento com Cristo. O Cristo que transforma, o Cristo que realmente transforma os corações, que fala através da sua palavra, que usa homens e mulheres que são barros na sua mão. E aí ele começou a entender que ele precisava mudar a perspectiva dele. Ele havia manejo na forma dele falar em público? Havia. Havia formas dele melhorar esse manejo? Havia. Mas o que ele precisava profundamente era que o seu caráter fosse transformado, que ele fosse realmente um discípulo de Cristo para levar aquela igreja a ser também discípulos de Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem tanta dedicação para as coisas que nós queremos aumentar na nossa vida, naquilo que a gente circula, nas nossas habilidades, mas nós não pensamos a respeito de quem nós somos em Jesus. E às vezes carregamos erros de identidade a respeito do que Cristo espera de nós, porque estamos olhando apenas as habilidades e não o nosso caráter. Então o Kate Phillips vai falar algo realmente interessante. Ele vai colocar, que revelação paralisante. Eu havia confundido ativismo e a resposta do homem com retidão. Havia substituído a adoração por atividades e, de repente, a minha segurança nas boas obras foi destruída. Ele estava achando que aquilo que ele fazia era o que estava interessando o coração de Deus, mas não. Deus está interessado no nosso coração e ele percebeu isso. E ele trouxe mudanças para a sua vida. Ele viu essa verdade de forma tão clara e de forma, às vezes, tão dolorosa também, porque ele precisou realizar mudanças no seu coração para que realmente ele vivesse o que significa ser discípulo. E aí ele coloca aqui, é necessário ser médico antes de tratar dos doentes, é necessário ser advogado antes de advogar. E do mesmo modo, para fazer discípulos, é preciso ser discípulo. Um exame para nós. Se nós andamos com Jesus, haverá na nossa vida obediência, submissão, amor e devoção. Ele vai colocar isso no livro. Se você é um discípulo de Jesus, se você crê em Cristo Jesus, essas qualidades vão estar destacadas na sua vida e no seu caráter. Obediência a Cristo, submissão ao Mestre, amor na sua vida, o amor de Deus sendo derramado por sua vida aos outros e devoção, profundo desejo e anseio pelas coisas do reino de Deus. No entanto, às vezes, nós não apresentamos isso. E aí nós precisamos identificar as áreas que nós precisamos mudar. Enfrente, então, a sua crise de identidade. E a principal ocupação precisa ser que o seu caráter seja construído por Cristo e multiplicado por Cristo. Amém, queridos? Muito bem, uma lista de verificação, então, do discípulo. Como saber se você é um discípulo? Seu caráter é semelhante ao de Cristo? Enumere, faça uma lista. Perceba-se, avalie-se. O que em mim identifica Cristo? Quais características do meu caráter demonstram que Cristo é o Senhor da minha vida? Quais características minhas demonstram que eu morri para o mundo e que agora eu vivo para Cristo? O seu caráter é mais importante que as suas capacidades. Então faça 2 listas das suas capacidades e do seu caráter em Cristo Jesus. Se a sua lista de habilidades estiver maior que a do seu caráter, há algum problema. E algum problema de investimento, porque talvez você está investindo mais nas suas habilidades do que naquilo que você precisa ser em Cristo Jesus. Para nós terminarmos, queridos, Mateus 10, 14, 15. O discípulo não está acima do seu mestre, Jesus dizendo, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre. Você quer ser um discípulo de Jesus? Deixe Jesus mudar o seu caráter. Deixe Jesus ser o exemplo maior para você. Sente-se aos pés do oleiro. Sente-se aos pés do agricultor. Sente-se aos pés do ouvires. Deixe o mestre ensinar os melhores caminhos
através de uma vida na sua palavra, uma vida de devoção, uma vida onde o Espírito Santo está gerando em você o desejo profundo de ser um discípulo. Nesse momento eu quero terminar essa aula com uma canção. Você vai assistir essa música antiga do grupo Prisma, mas uma música que fala sobre isso. Mestre, quero ser um discípulo teu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado porque podemos entender a tua palavra, entender o que significa ser discípulo do Senhor. Nos ajuda-nos a aprofundar, nos ajude a entender, nos ajude a estar aos teus pés, realmente desejosos de ser discípulos do Senhor e de multiplicar isso. Não ficarmos apenas no ouvir, mas também executarmos aquilo que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Assista essa canção, pense aí em quem você pode discipular, pessoas que você possa trazer para Cristo. Ore ao Senhor, participe do IBBP nas casas, esteja junto para esse propósito acontecer na vida da igreja, a multiplicação de discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe. Mestre, quero ser